Como que é o perfil de uma pessoa tímida, né? Geralmente, quando ela é exposta ou ela tem que falar em público, mesmo que diante de um grupo pequeno, ela sente mãos suando, pernas bambas, borboletas no estômago. Borboletas no estômago é um jeito bonito de dizer, dor de barriga. E a boa notícia é que há solução. Então, o primeiro passo é, a gente tomou consciência do que acontece, de quais são os sintomas de quem tem medo ou pavor de falar em público. Agora tem um detalhe, existem os estágios, tá? Existe esse estágio de pavor, horror de falar em público, de se expor, o medo do julgamento, tal, a gente tem esse patamar. Existem pessoas que elas falam assim, Tati, eu falo bem. Se tiver que falar, eu vou lá e falo, tal. Só que no fundo, essa pessoa fica nervosa. E como que a gente sabe que ela fica nervosa? Porque a gente percebe nessas pessoas os vícios de linguagem. Tipo, entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Ou senão, tá entendendo? Ou senão, né? Eu acho que essa pessoa tem um pouquinho ali de timidez, só que ela finge que não. E tá tudo certo. Se isso tá funcionando, e se pelo menos ela enfrenta, vai em frente, tá ótimo. Qual que é o primeiro ponto para você já conseguir destravar, para você já conseguir vencer isso? É você ter clareza que 90% das pessoas têm medo de falar em público. Algumas disfarçam, outras enfrentam, mas 90% tem. Tati, como que você sabe disso? Você tirou isso aí do seu achômetro, do nada? Deixa eu explicar para vocês. Tem uma pesquisa, que é uma pesquisa muito famosa, ela é tão famosa, mas tão famosa que ela chega a ficar batida, entendeu? Todo mundo sabe, todo mundo fala dessa pesquisa, mas enfim, tem que falar, tem que trazer mesmo, porque faz sentido. O que eles fizeram? Uma pesquisa com a população, assim, e sabe a que conclusão que eles chegaram nessa pesquisa? Que as pessoas responderam que elas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Eu vi uma pessoa falando que eu achei o máximo, que falou assim, imagina, primeiro medo da humanidade, o primeiro medo das pessoas, universal, é falar em público. O segundo medo, parece que era medo de cobra. E o terceiro medo de morrer. Então, o medo de morrer estava como a terceira opção, tá certo? Aí ele ainda brincou. Ele falou assim, imagina a pessoa falando em público, aparece uma cobra e morde ela. E aí imagina a pessoa os dois maiores medos da humanidade num só local, lascou, total. Então, o que é legal a gente entender? Que você não está sozinho nessa, tá? O que essa pesquisa nos ajuda, assim, a trazer mais clareza? Você não está sozinho. Grande parte da humanidade tem medo de falar em público. Agora, tem alguns que vencem. Como existem estratégias para tudo nesta vida, existe estratégia, inclusive, para a pessoa vencer, superar esse medo. Eu gosto muito de uma história do Edson Bueno. O Edson Bueno, ele era o presidente, o fundador da Amil, da empresa Amil. E a empresa Amil se tornou multimilionária, começou a crescer, e toda empresa que começa a crescer, surgem muitas oportunidades. Empresários têm muitas oportunidades de serem palestrantes memoráveis. Empresários têm muitas oportunidades de fazer grandes discursos, de falar para grandes plateias. Por quê? Porque o que as pessoas mais querem é inspiração. O que as pessoas mais querem é saber do case de sucesso, sabe? O que você fez para sua empresa se tornar multimilionária? Qual que foi a sua visão? Qual foi a sua ideia? Compartilha aqui com a gente. E ele começou a ser chamado para muitos eventos, para muitas palestras, só que o que acontecia? Edson Bueno, ele era, gente, travado, ele era muito tímido. E aí ele pensou assim, eu sou o CEO da minha empresa, sou o presidente aqui, quem manda sou eu. O que um presidente faz? Delega. Ele não era autoritário assim não, tá, gente? Tô só encenando aqui um personagem para ficar mais claro. Então, um líder, o que ele faz? Ele delega algumas tarefas. E ele delegava para o CEO, para outros profissionais, outros líderes da empresa, vai no meu lugar, vai palestrar no meu lugar, vai falar do case no meu lugar. E ele sempre saía de mansinho e ele nunca falava porque ele tinha pavor. E aí, o que aconteceu? O Edson Bueno conseguiu se safar de muitas oportunidades que surgiram para ele. Mas teve uma que não deu. Uma entrevista com o Jô Soares. Você pensa, gente, quem que ia perder uma entrevista com o Jô Soares? Ele até tentou, sabe? Falou, não, imagina, uma entrevista com muita audiência, com muitas pessoas me assistindo, não vai dar, não vai rolar. Ele até tentou se safar ali em algum momento. Só que sabe o que aconteceu? Eu imagino
que a equipe de marketing deve ter caído matando, assim. Ele falou, o quê? Como assim? Tem pessoas que o maior sonho de vida é ir para o Jô Soares, até essa audiência toda. A gente investe caro em marketing e olha a sua oportunidade, sem gastar R$ 1, sem gastar um centavo, sem precisar investir dinheiro em marketing. Você pode simplesmente chegar lá e dar um show, e mostrar nosso case, e deixar a marca mais forte, mais conhecida. Enfim, eu imagino que milhares de pessoas começaram a barulhar na cabeça dele, e ele foi. E aí vem aquele detalhe. Como ele não tinha tido a oportunidade de treinar antes, como ele não teve toda aquele tempo, né, de ir se acostumando, seja com o palco, seja com a plateia, como ele não conseguiu destravar para realmente estar lá, o que aconteceu? Ele começou, gente, a gaguejar, e na entrevista, ele não falava nada com nada. Perguntava para ele, e ele pegava e começava a se perder, e aí o entrevistador viu aquela situação, e tem que ter um jogo de cintura, né? E aí ele falou, bom, vou complementando. Chegou um momento em que o entrevistador perguntava e já respondia, perguntava e já respondia. O detalhe foi quando ele saiu de lá, e isso que eu quero chamar vocês, sabe? Não esperar chegar neste ponto, porque quando ele saiu de lá, ele fez o que ele precisava ter feito antes, o que você precisa fazer antes. Sabe o que ele fez? Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma atitude. Ele falou, o quê? Eu não vou aceitar isso para minha vida mais. Eu preciso dar um jeito. Já que eu vou ter que viver com essa exposição, e já que é positivo essa exposição, eu não vou passar vergonha. É uma coisa que eu falo muito quando eu começo a treinar os palestrantes. E por que eu falo que todo mundo tem que ser um palestrante memorável? Porque vez ou outra você vai ser convidado para falar. Vez ou outra, você vai estar diante de uma grande oportunidade da sua vida. E se você não estiver preparado para essa grande oportunidade da sua vida, você vai ou se queimar, ou deixar essa oportunidade passar. Ou se você estiver preparado mesmo, você vai abraçar essa oportunidade, vai ter muito resultado, muito sucesso. E é isso que eu quero. Quero que você esteja preparado para as oportunidades que com certeza vão bater a sua porta. E outras que você vai criar também, né? Não vamos ficar esperando só as oportunidades baterem, não. Vamos criar. E aí, o que acontece? A partir desse dia, ele, em entrevista, ele falou o seguinte, eu comecei a fazer inúmeros cursos de oratória. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a querer. Tudo começa com uma decisão. Se você é tímido, se você é travado, primeiro passo que você precisa fazer é decidir. Primeiro passo que você precisa fazer é estar comprometido com o seu crescimento, comprometido com o seu sucesso. É só sobre isso. A gente não vai mais permitir, a gente não vai mais autorizar que nenhuma oportunidade passe na sua vida. Você vai não só criar, mas aproveitar todas essas oportunidades. Esse é o grande ponto. Tem uma parte aqui do Edson Bueno, quando ele respondeu nessa entrevista, olha só o que ele disse depois que ele venceu, depois que ele superou o medo dele de falar em público. Ele falou assim, quando você sente medo, você não consegue passar as suas ideias, porque você não concentra as suas energias nela. A sua energia está direcionada, está focada no lugar errado. E aí ele falou, você precisa ter paz interior para transmitir aquilo que você acredita, aquilo que você sabe, aquilo que você pensa. Não adianta você conhecer o assunto e ficar sentindo medo de falar em público e ficar concentrado e focado neste medo.